Nós viemos, né, no prosseguimento de aulas, onde nós fizemos, né, recordamos um pouquinho sobre as valências físicas, viemos também conversando sobre a ginástica laboral, né, que é a ginástica realizada dentro do ambiente de trabalho. Ficamos bem nesse tema para a gente, né, trabalhar bem, porque ele é um tema básico, tanto para a educação física quanto para as futuras provas que vocês venham prestar, do Enem ou da UERJ. E também, para entrar no nosso conteúdo, que é o treinamento físico. Nós falamos sobre a diferença entre atividade e exercício, lembrando que atividade é qualquer movimento do indivíduo, é produzido pela musculatura, né, esquelética, que resulta em gasto de energia. Então, a gente sabe, né, qualquer movimento que eu faça é atividade física. Já o exercício não, o exercício é algo planejado. Então, o conjunto de movimentos é planejados para um fim específico, seja para ganho de saúde, seja para desempenho de uma modalidade esportiva, como futebol, voleibol, veja para... o principal, né? Sempre falo, né, que tinha que ser o primeiro ponto que a gente tinha que trabalhar é a atividade física pela saúde. Mas as pessoas não têm essa primazia, não colocam a saúde em primeiro lugar. Quero ter um corpo musculoso, eu quero emagrecer, e esquecendo um pouquinho, né, da grande importância, do grande benefício que a atividade, o exercício, as práticas esportivas trazem. Nós falamos um pouquinho de treinamento, que o treinamento é utilizado em diferentes áreas, tanto dentro da educação, tanto nas empresas, tanto para a atividade física. É um aprendizado que a gente faz permanente, né, que a gente visa atingir um melhor resultado. E também viemos para o segundo, né, ponto, que a gente foi diretamente para a atividade física, que a gente acabou pegando duas linhas, tanto a linha do Bompa quanto a linha do Matviev. Lindo, né? Isso é muito russo para mim. Então, a gente vem sempre trabalhando, estou até acompanhando a apostila que eu enviei para vocês, né? Então, a gente fez essa introdução. Dentro desses estudos, né, aí falou que a gente pode fazer, de repente, um ciclo anual, fazer um treinamento pensando no ano inteiro, a gente pode fazer um treinamento pensando semestral, por semestre. Então, a gente foi bem acompanhando por aí. E entramos nos princípios de treinamento. Então, nessa introdução, eu apresentei eles no geral, de acordo com cada estudo. Se a gente pegar primeiro o estudo do Tubino, que ele preconiza 5 aspectos. Primeiro, que é a individualidade biológica, a adaptação, a sobrecarga, a continuidade, a interdependência, volume e intensidade. Ele começou em cima dos estudos do Manuel Gomes Tubino, outros vieram estudando e foram acrescentando, né? Porque a gente cria algo, e depois o que acontece? As pessoas veem o quê? Vão melhorando, e com o tempo, né, que a gente tem com a tecnologia, a gente consegue esse aperfeiçoamento. E o ganho, ele acaba sendo importante para todos os lados. A gente tem o conhecimento, a gente não vai pensar no conhecimento só para a gente. Aí nós viemos, né, falar um pouquinho do Estélio Dantas, que acrescenta mais 2, e o Marcelo Gomes da Costa, que levanta mais 2 questões. O nosso primeiro conteúdo abordado foi a individualidade biológica, né? Para a gente lembrar assim, poxa, Lu, individualidade biológica, lembrar o quê? Que todo indivíduo é diferente, pois ele se constitui de características hereditárias que determinam o seu potencial de desenvolvimento. Então, por mais que eu dê um treinamento igual, o que não deve, né, para todos, né? A gente vai pensar isso dentro de uma sala de ginástica, um treinamento mais coletivo, todos façam aquela mesma atividade. O que acontece? Cada indivíduo vai responder diferente, porque nós somos seres únicos. Então, essa foi a primeira parte que nós trabalhamos dentro do treinamento. Aí nós entramos muito na biologia, não tem como falar em treinamento sem entrar em biologia, sem entrar em fisiologia, que são os estudos do corpo, como o nosso corpo reage, e quando a gente consegue ter um pouquinho desse entendimento, a gente vai prestar mais atenção nas atividades, independente da atividade que cada um pratique. Então, a grande importância do conhecimento desses pontos.
Falamos dentro da individualidade biológica que os fatores, né, as variáveis, idade, etnia, composição corporal, capacidades físicas, a estatura, são fatores que vão influenciar. Tudo isso vai ter uma influência, que a gente sempre até utilizava essa expressão, e hoje até muito. Se vê uns anos atrás, vocês perceberem como eram os jogadores de voleibol, vamos falar em estatura. Qual era a estatura mediana? Se você for comparar uma década atrás para de hoje, você vê uma grande diferença. Você vê sempre os preconceitos, você é baixinho, você não pode jogar voleibol, você é baixinho, não pode jogar basquete. Então, de acordo com a sua estatura, até o posicionamento que você vai exercer, a gente acaba vendo pelos líberos, os líberos não são altos, eles não têm grande estatura, mas eles são o quê? Eles têm a especificidade daquela função. Então, o treinamento para aquela função, ele já tem, então aquilo já facilita para ele. Então, ele já precisa de velocidade, vai precisar de força, vai precisar de resistência, a gente sabe de tudo isso. Mas o que acontece? O perfil daquele atleta é para tal. Então, muitas vezes, vocês, de repente, passaram pela vida escolar de vocês em educação física, um professor virou assim, poxa, você tem toda a estrutura para ser um corredor de fundo, você tem uma boa altura para ser um jogador de voleibol, de futebol, porque ele está contando exatamente pelo que ele está vendo. Exatamente, ele está vendo o que é. O que a gente vê é o genótipo, né? São as coisas, vamos dizer, que são mais palpáveis, que é a estatura, o seu biotipo, a sua estrutura corporal, as aptidões físicas, e intelectuais. Porque, professora, a parte intelectual não vai influenciar? Gente, dentro do jogo, a gente tem que pensar na tática, né? Então, a gente tem que ter um pensamento mais rápido, você tem que pensar no coletivo, então e isso também, claro, esses conhecimentos acabam ajudando. A nossa força máxima que eu consigo suportar, a nossa composição corporal, o nosso percentual de fibras musculares, estão fazendo certas atividades, vão aumentar essas minhas fibras, vão deixá-las mais fortes. Mas também tem aquela parte que a gente não consegue, né? A gente fala que não está tão ligada à parte específica de corpo, mas que é o fenótipo, que acaba vendo o quê? Que são nossas habilidades motoras, que são treináveis, motoras e esportivas, o nosso nível intelectual, por mais que ele entre, mas também tem uma coisa que eu posso melhorar, o nosso consumo de oxigênio, o nosso limiar anaeróbico, o nosso percentual, quantidade de fibras musculares, por mais que acontece, eu posso treinar, eu posso melhorar. Tem as coisas, né, que eu já venho, que a gente traz como hereditariedade. Eu até brinquei, de repente você vai ver que você é uma família de velocistas, todo mundo da sua família corre bem, tem velocidade, ou sua família ele é boa na força, então a gente acaba entrando nesse ponto. Então aí vem a nossa revisão desse primeiro conteúdo, que vocês podem acessar, né? Nós temos a videoaula gravada e podem rever. E a curiosidade, é claro, está aí com o mundo da internet, então nós temos nas diversas redes, falando sobre o tema, nós temos diversos artigos para quem se interessar. Então, até para quem pensa em seguir a área de educação física, ou dentro da área que você pretende seguir para o futuro, você possa utilizar no seu treinamento. Lembra que eu falei que treinamento, hoje como a educação física está falando do treinamento físico, mas eu preciso, né, treinamento de diversas áreas, e até isso acaba interferindo. Então, a gente está aqui indo bem. Então, a gente falou sobre os princípios de treinamento. Então, o que acontece? A gente hoje vai conversar um pouquinho, e qualquer dúvida, se eu acelerar, gente, olha, é só chamar. A gente tem que lembrar o quê? Que as atividades ou exercícios físicos que nós realizamos em diferentes situações da vida cotidiana, né, no nosso dia a dia, nas nossas atividades de trabalho, que por isso é chamado de atividade laboral, né, o porquê do nome, nas nossas atividades recreativas. Então, o que vai acontecer? Independente, né, de onde eu estou utilizando, eu tenho que pensar no quê? Esse programa de exercícios, ele vai ter que finalidade? Ele está pensando na finalidade de saúde, ele está pensando na finalidade de um esporte competitivo, independente de idade, do nível de competição, fazendo uma adendo.
Agora a gente vai conseguir, quando a gente está estudando essa parte de treinamento, entender o porquê que a gente divide por categorias, por faixas etárias. Eu não posso colocar um adolescente competindo com o adulto. Eu posso até treinar junto. Depois, assim, no treinamento que a gente está falando, está treinando de natação, está todo mundo lá na piscina, está treinando no mesmo ambiente. Mas eu tenho que lembrar que para cada faixa etária, e para de acordo com o nível de competição que aquela pessoa está, ele pode ser um amador, se ele é profissional, o tempo que ele já está. Então, o que acontece? Ela vai diferenciar. E todas elas têm o quê, gente? A gente tem que lembrar que vai ter o quê? Liberação energética. E essa liberação energética ela pode ser o quê? Ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou intensa. Como a gente vai ver isso, vai depender o quê? Da duração e da intensidade do exercício e da relação do exercício, descanso, da frequência da atividade, quantas vezes na semana, o estado de saúde da pessoa, como que ela está, de repente ela veio de um período que ela ficou em repouso, porque ela teve uma fratura, no exemplo, né? A idade da pessoa, a condição física atual. Então, gente, não adianta, a gente sempre pergunta e sempre fala e sempre lembra. Cada dia nós somos diferentes. A gente pode. Como que foi a sua noite de ontem? Você passou bem? Ai, poxa, eu dormi bem. Você vai acordar de um jeito, dormir mal, você vai acordar de outro jeito. A parte mental, tive um problema, você vai acordar diferente. Poxa, olha, tá tudo uma maravilha, você vai acordar diferente. Então, tudo isso acaba influenciando no treinamento. Então, aquela pessoa, vamos chamar o técnico, o treinador, ele tem que conversar com essa pessoa antes, para saber como que ela está, o que aconteceu no dia anterior, como que foi a noite, até para ele pensar como que ele vai esse treinamento, porque, de repente, não conversou uma atividade que ele está fazendo, que ele faz rotineiramente, o que vai acontecer? Ele pode vir ter uma lesão, e lesão não é bom para ninguém. A gente fala, muita gente da dança fala, poxa, eu faço tudo, eu tenho que me aquecer direitinho, porque nessa que eu vou fazer uma abertura, como o povo aí fora chama, que não tem conhecimento, né? Ou fazer um esparcar, o que acontece? Eu tenho que estar bem aquecido, porque se não tiver, eu vou ter um estiramento muscular. Estiramento muscular vai me afastar da atividade, além de dar muita dor, vai me deixar irritado, porque eu não vou poder estar ali nas aulas, e eu vou acabar perdendo um pouquinho desse meu rendimento. Por quê? Porque eu tive uma parada. Então, tudo isso acaba levando. Então, a gente vai pegar e ter essa atenção. E sempre lembrar que o treinamento físico regular, presta bem atenção nessa palavra, de treinamento físico regular, ele provoca uma série de estímulos que produzem modificações e adaptações, tanto na estrutura quanto na nossa função. Então, olha só, se eu já vim falando da individualidade, pensar no meu eu, agora eu vou ter que ver no próximo tema, né? Essa minha adaptação. Então, que é o nosso segundo princípio. Então, quando a gente fala, né, de princípio, de falar adaptação fisiológica, ela tem grande relevância na prática das atividades físicas e no esporte. Porque essa adaptação ela é contínua, ela não é uma coisa que começa aqui e acabou, não. Ela vai seguir. E principalmente a gente está falando em treinamento, como o treinamento tem um prolongamento, então a gente vai estar passando por adaptações constantemente. Ok? Então, eu falei, poxa, vem adaptação, o que seria a adaptação? Essa definição, né? Estou expondo para vocês. Então, a adaptação é uma capacidade funcional que permite a integração entre os fatores genéticos e os fatores do meio ambiente. Olha a pausa aí. Por isso que eu comecei com a individualidade biológica, para a gente lembrar um pouquinho da parte de genética, né? Somos todos diferentes, e como o meio influencia. Não influencia assim, você treinar, treinar num ambiente agradável e treinar num ambiente que não é tão agradável, por isso a gente vê a diferença, aquele ambiente onde tem todos os recursos para o treinamento, e aqueles que nem são mais restritos, aí fala, poxa, é até desonesto colocar uma pessoa que vai para os melhores centros de treinamento e aquela pessoa que está lá treinando num local mais simples. Quantas vezes a gente, quando tem período da corrida de São Silvestre, a gente escuta isso, porque vem atletas de outros países e falam, onde ele treinou? Ele corria lá no campo, descalço, e ele vem para cá,
para competir no asfalto, tem que colocar uma sapatilha, às vezes um está com uma sapatilha já toda, né, modelada, específica, pô, eu não tenho, vou correr com o meu tênis simples, como tudo, né, influencia o ambiente, o tempo é mais quente, o tempo mais frio, isso tudo vai resultar em respostas fisiológicas. Quando a gente ouvir a palavra adaptação, a gente vai pensar em resposta, tá? Por quê? Aquelas respostas fisiológicas já são previsíveis. Eu vou fazer isso, o que eu vou alcançar? O que eu vou ter? O que eu quero? A gente tem que fazer uma previsão. Então, por isso que é tudo pré-definido, pré-estabelecido. O que é pré-estabelecido? Qual o tipo de exercício que eu vou usar para melhorar e qual é a dose que eu vou utilizar. Apesar de eu estar aí, quando a gente fala em dose, eu estou entrando num outro princípio, que a gente vai segurar um pouquinho, mas eu vou colocar mais intenso, menos intenso? Então, mais vezes na semana, menos vezes na semana? Então, tudo isso vai acabar influenciando. Então, a gente tem que estar com esta atenção, ok? Então, começa a colocar. Então, pensar nessa adaptação fisiológica para você entender um pouquinho mais. Você, poxa, agora eu entendi por que eu saber, né, um pouquinho desse funcionamento do meu corpo, da fisiologia. E muito mais fácil para a gente conseguir entender. Então, a gente vai pensar que a adaptação fisiológica nada mais é do que respostas fisiológicas. Resposta fisiológica, por isso que toda vez que eu pensar na palavra da adaptação, o que vai acontecer? Eu vou pensar na palavra resposta. Eu me adaptei a isso, eu estou adaptado. Então, já fui, né, eu fiz uma atividade e eu tive uma resposta. E essa adaptação ela vai vir, né, gradativamente. Então, a adaptação nada mais é do que a resposta fisiológica que ocorre durante a execução de um determinado exercício. Então, quando eu estou fazendo uma atividade, nós fizemos a nossa aula prática, então, vocês tiveram que se adaptar a essa atividade durante. Começou, é mais difícil, depois eu aprendo o movimento, o meu corpo vai se adaptando, fico menos cansado. O começo foi, né, aquele meu sprint inicial, né, eu estava eufórico. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, a gente vai pegar, assim, diversos exemplos, né? Professora, adaptações, respostas fisiológicas, como que eu posso pensar isso mais praticamente? Vamos pensar no sistema cardiovascular. O exemplo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial sistólica. Vamos fazer uma pausa aí. Caraca, pressão sistólica. Vamos pegar uma coisinha bonitinha, aproveitar que ele está aqui perto de mim. Aqui nós temos um aparelho digital de pressão. Quando você liga ele, o que ele tem aqui nele? Vem assim, sis, que é a sistólica, dia, que é a diastólica, pul, que é a pulsação. Então, o que acontece? O que a gente comumente fala, a minha pressão está 12/8. Isso aí é um jeito bem assim popular de dizer, porque na realidade ela está 120, que é a sistólica, por 80 miligramas, que é a diastólica. Então, a mínima e a máxima. Então, a frequência sistólica, que é a máxima, ela aumenta quando a gente está fazendo exercício físico, fazendo atividade. Por isso, agora vai lembrar, né, porque eu falei assim, vamos fazer e vamos controlar o nosso batimento. Vamos prestar atenção. Porque você vê, eu comecei com 60 aula, fui verificar aqui agora com a minha agitação de dar aula, ela já foi para 80. Eu estou vendo que o meu organismo já está, né, está variando. Então, o meu corpo, a minha frequência, ela também vai variar junto. Então, o que vai ter que acontecer? Eu tenho que ficar com essa atenção, porque eu sei o máximo que eu posso chegar. Vou ter que pegar a calculadora, né? Porque eu vou ter que fazer uma continha, que eu já ensinei isso a vocês no segundo ano. 220 menos a minha idade, que é a frequência cardíaca máxima que eu posso chegar. Porque se eu passar desse valor, o que vai acontecer? Eu posso ter um problema, posso ter uma parada cardíaca dentro. Então, eles vão fazer a conta. Eu, né, não vou ter que entregar a minha idade, eu sempre erro a minha idade. A minha frequência cardíaca máxima são 172. Então, eu estou fazendo exercício, quando eu estou vendo que chegou em 172, eu tenho que diminuir a minha intensidade, porque se eu vou passar daí, vai ter problema. Então, vamos pegar aqui, a maioria de vocês estão lá, tem 17 anos.
o máximo que pode chegar a 203. Se tem 18, o máximo que pode chegar a 202. Então, a gente vai controlando. Então, eu sempre ensino a verificar, aferir, né? A gente não vai utilizar aquela palavra assim, pô, vou tirar minha pressão. Tirou a pressão, morreu. Então, a gente verifica, a gente vai aferir a pressão. Então, tudo isso está ligado ao quê? Ao sistema cardiovascular. Então, nossas respostas fisiológicas cardiovasculares. Também a gente vai ter o quê? Respostas no sistema respiratório, como a frequência da nossa ventilação, né? A gente vê como que está. Ela está mais curtinha? A gente fala da respiração cachorrinha, ela está mais acelerada? Como está essa frequência? O aumento do volume corrente, se a gente está fazer maior capacitação, ou menor capacitação do oxigênio, também nós vamos ver o quê? Opa, saiu errado aí. Saiu duplicado. O sistema endócrino, o que é? Aumento na liberação dos hormônios. Que hormônios? A gente está sempre falando, né? A adrenalina, a noradrenalina, a tiroxina. Então, são os hormônios que vão influenciar, sim, no nosso organismo, na hora da execução. Então, porque eu estou tendo que me adaptar durante a atividade, estou fazendo a atividade. A gente vai lembrar. Eu falei, vamos começar, estou parado, alonguei, meu corpo já está lá alongando. E o meu corpo ele vai começar a criar, né, a ter essas adaptações. Porque ele tem que, né, a gente falou que a gente quer o ponto de equilíbrio. E, claro, que os hormônios também vão entrar. Né, porque aí ele vai dar o quê? Mais um estímulo, ele vai soltar o hormônio do prazer, da alegria, para te dar mais força. Poxa, a pessoa está chegando ali no sprint final, ela pega poxa, viu? A gente vê que ela está cansada, mas ela tem um gás final, né, para terminar aquele finalzinho da prova. O sistema endócrino entrando. E também, claro, né, gente, vai ter o quê? Uma adaptação metabólica, que é o aumento da velocidade das reações químicas. Ai, Lu, vem lá um pouquinho de química, um pouquinho de biologia. Lembra o quê? Que essas reações químicas, né, que são as transformações da matéria em que ocorrem as mudanças de qualidade, as qualitativas, na composição de uma ou mais substâncias. Se a gente for pegar, né, para iniciar essa reação, é necessário que a energia se transforme em calor. Olha como o metabolismo tem que entrar. Eu vou começar, eu tenho que transformar, eu preciso de energia. Então, vai ter sempre essas trocas, né? Vai vir energia que vai tirar da onde? Aqui fora, ele alimenta, eu coloquei na boca, ele vira nutriente. Então, faz todo esse trabalho para eu ter energia. Então, eu não posso ir para uma atividade física em jejum, sem estar me alimentando direito, para um treinamento. Tenho que estar com isso equilibrado. E às vezes assim, que a nossa resposta que a gente quer lá para o final, que é ganhar aquela competição, ela não vai chegar. Por quê? O meu treinamento foi direito, mas o que acontece? Eu não venho me alimentando direito, eu não venho dormindo direito. Gente, tudo é somatório. Por que eu não vou falar de treinamento de escola? Por que eu não estou rendendo tanto? Será que eu estou dormindo direito? Eu estou me alimentando? Tudo isso vai dar resultado, principalmente no período atípico que nós estamos, dessa mudança do presencial para o online. Vários fatores psicológicos vão vir para tirar essa motivação. Que a gente fala assim, é normal? É, porque nós viemos, né, de um hábito do presencial. Nós sentimos falta desse contato com os amigos, com os professores, dessa coisa de olho no olho, de estar podendo tirar dúvida. Mas o que acontece? A gente tem que ter recursos, por isso que existe a importância do autoconhecimento, para fazer essas modificações. Até porque, como nós já estávamos conversando na última terça-feira, o que vai acontecer? A realidade é que o estudo online ele vai continuar. Vai continuar em que sentido? Nós vamos pegar que é o futuro de vocês, porque eu vou ver todos vocês passando para o FRJ, né, onde vão estar lá na minha EFD, que é a Escola de Educação Física e de Esporte, fazendo né, educação física ou dança. Outros vão estar lá na FRJ, fazendo engenharia, fazendo o direito, a área que você escolher, mas dentro, exemplo da UFRJ. A UFRJ já lançou, né, falando que ela só vai voltar ao presencial quando descobrir um remédio ou uma vacina. A gente sabe que vacina, isso é só para ano que vem. Como o bom da tecnologia, né? Os estudos são mais avançados. A gente pode até conseguir um remédio paliativo antes. Né, os estudos estão caindo em cima disso.
Mas o que acontece? Vocês vão fazer o Enem, vão passar e o estudo vai ser online. Se hoje eu não venho me trabalhando para esse estudo online, com N desculpas, eu não estou colocando aqui o ponto dos fatores, né? Claro que a gente sabe que tem um problema de um Wi-Fi, que o 3G não funciona, tem algumas coisinhas que acabam. A gente vai ter vai despender mais financeiramente nesse ponto, mas a realidade que a UFRJ já traçou. Aqueles que vierem das instituições particulares, que todos estão em plataforma, já com a parte avaliativa, já estão se preparando para o ano que vem, para a entrada no UFRJ. E nós, como Estado, também não vamos ficar atrás. Nós temos uma plataforma e vamos utilizar isso, porque já sabe que para o ano que vem eu já vou estar um pouco mais preparado, bem melhor do que eu já estava em abril, para quando eu entrar nisso. Senão eu vou desistir da minha faculdade, do meu sonho, do meu projeto de vida, só porque agora é online. Ele vai voltar ao presencial. Mas sempre lembrando, já vinha conversando com vocês isso desde o primeiro ano. A parte do ensino à distância, ele já sempre existiu. Quando o professor, quantas vezes eu pedi, me envie o PowerPoint por e-mail, porque eu não vou colocar o seu pendrive no meu computador, porque ele pode vir com vírus. Ele já existia. Enviava os trabalhos, né, pelo e-mail, quantas vezes liberei pelo WhatsApp, para facilitar, né, para vocês. Ele já existia, então não é uma coisa nova. O que ficou novo é o trabalho de plataforma e ter esse conhecimento que a gente fala que nós temos, o conhecimento superficial da tecnologia, que é aquele conhecimento de rede social. Quando precisou o conhecimento para a plataforma, de como utilizar, de como enviar um arquivo, aí eu não sei enviar um arquivo, aí eu não sei enviar um e-mail, aí eu não sei como enviar uma foto, eu não sei. Por quê? Vocês, por mais que sejam a geração Z, nasceram dentro desta tecnologia, né? O celular é um prolongamento do corpo, mas usa ele como meio de lazer. Vamos pegar a educação como lazer, não usava ele como meio profissional. E está tendo que fazer essas modificações. Então, tudo isso entra. Então, o nosso metabolismo, olha assim, como ele tem que estar precisando, como eu preciso de endorfina para poder, né, estar aqui. Estou aqui vendo vocês, né, pela tela. Então, é isso que é o que acontece. E eu tenho que saber utilizar os meus recursos, eu não posso ficar na apatia. E isso nós falamos, né, dos hormônios. Vamos pegar um outro exemplo, a maior atividade enzimática. Atividade enzimática, professor, lembrar que enzimas são aquelas moléculas de natureza proteica e estrutural. Opa, professora, quando falou em proteína, meu músculo, para ele ficar, né, ele precisa, né, para ter essa massa aqui, ele precisa de proteína. Então, essas moléculas, os meus músculos têm muitas dessas moléculas proteicas. E o que acontece? Eles vão catalisar essas reações químicas, olha lá, a reação química, seja elas termodinamicamente, quase não sai a palavra, né? Possíveis. Então, toda hora falando de produção de calor, né? Produção de energia. Eu preciso de energia. Preciso de energia para falar, eu preciso de energia para estudar, eu preciso de energia para viver. Eu preciso de água também, tem que me hidratar. A gente está nesse caminho. E também, né, a gente vai ficar falando, né, do potencial de hidronização, o famoso pH. Como que o pH começou a ficar assim, ele fica passado dentro da atividade física, dentro da biologia, dentro da química, mas a gente agora, como é o pH do meu shampoo, porque meu cabelo é mais cacheado, porque meu cabelo é mais liso, até isso. Então, olha só, olha a tecnologia, olha os avanços dos estudos para poder, né? Então, tem que lembrar que a atividade enzimática, ela é influenciada principalmente pela temperatura, pelo pH e pelo tempo. Então, essa minha temperatura interna e externa, por isso que a gente tem todo aquele cuidado. Hoje o dia está muito quente, a gente libera para beber água, e eu sempre converso com vocês, olha, a nossa temperatura interna está alta, cuidado com a temperatura da água, se a água estiver gelada, ela só serve para a boca, não é para beber, então está muito gelada, coloca na boca, espera ela esquentar um pouquinho para você beber, para você não ter um choque térmico. Olha, são adaptações que o nosso organismo tem que passar. E fora aquela adaptação, que eu falo que é a adaptação mais chata, né? Que é da acidose muscular. Ai, professor, que é isso, né? Que é o efeito do ácido lático no músculo. Ele é aquela produção, né, de excesso de ácido. Quando ele fica muito acumulado, o que acontece? Ai, professora, socorro, vem cá, tô com cãibra.
Aí lá vai eu, né, como com aquele olhar de massagista, vamos lá, vamos relaxar, né, para a gente poder, para essa reação, né, passar. Então, a gente acaba vendo a importância dos outros termos. Então, a gente fala um pouquinho das adaptações. E o que a gente vai entrar, que hoje a gente vai, né? É porque a parte da adaptação é bem extensa. Eu fiz uma boa pesquisa para pegar os pontos principais para vocês. Eu quase, né, fiquei muito feliz. Deu 12 páginas. A frase que eu falei assim: frente, verso 1, frente, verso 2, 6 folhas, 12, né? 12 lados. Falei, gente, então vamos reduzir para do que seja importante para vocês dentro de uma aula de educação física. E até para a gente ter esse conhecimento corporal. Então, já falou o quê? Quais são os tipos de exercícios que a gente tem e a dose de esforço. Então, que tipo de exercícios aí? Eu não entendi, professora, aí está ficando complexo. Não, calma, vamos devagar, né? Vamos para o livro. Olha o X da questão. Para, respira. Vamos respirar. E, como diz, né, o seriado que eu gosto, né, do Good Doctor, respirar 3 vezes. Se 3 vezes respirar para mim fosse suficiente, seria ótimo. Para mim, 3 vezes não é o suficiente, não. Para ele, 3 dá. Para mim, para mim, não. O que foi? Fala, amor. A gente pensa nisso, né? Como, olha, somos indivíduos, né? O Dr. Chan, 3, né, respirações, para ele é calma. Eu, de acordo com a minha ansiedade, vocês me conhecem bem, né? Então, eu preciso respirar mais vezes para eu conseguir relaxar. Então, a gente já falamos assim, né? A partir do momento que a gente conhece o tipo de exercício e a dose do esforço, as adaptações fisiológicas, elas podem ser previstas. Então eu vou saber qual o tipo de exercício que eu vou utilizar. A gente vai pensar um pouquinho naquela aula que nós fizemos, corrida com elevação de joelhos, a prancha. Então a gente vai, vou pegar esses 2, né? São os básicos, né? A gente vai usar o tipo de exercício. Ela usou corrida estacionária com elevação de joelhos. Qual foi a dose? Poxa, ela colocou, né? A gente foi marcando por tempo. Então, o que acontece? Essas adaptações fisiológicas, a gente vai conseguir prever. Vamos pegar esse exercício aí, ó, bonitinho. Tá lá, fui para a academia, né? Olha só, já viu que ela está sentindo calor? A gente sabe que a grande maioria das academias, elas são climatizadas, tem uns aparelhos de ar-condicionado, e ela está ali pedalando. Então, o que ela escolheu? Ela escolheu assim, um exercício aeróbio moderado contínuo. Preste atenção. Um exercício aeróbio, oxigênio. Isso. Eu ouvi aqui. Moderado, então, né, contínuo. Ela vai pedalar continuamente na mesma velocidade. Ela não está ali, né? Você não está vendo, ela não está fazendo acelerar. Então, é uma coisa moderada. Vamos pensar 24 minutos pedalando. Então, o que vai acontecer? Então, se imagine vocês pedalando, né, uma bicicleta continuamente e moderadamente. O que vai acontecer? Ela espera que a frequência cardíaca dela aumente. No começo, né? Comecei a fazer exercício. E o que vai acontecer? Ela vai se estabilizar em poucos minutos. Por quê? Ela manteve aquela continuidade no pedalar dela. Eu falei, vamos pensar em modo prático, né? Mais fácil. Estou lá pedalando. No começo, meu coração, minha frequência vai né, subir. Bandos de sedentários, porque eu sou uma pessoa assessora direta, falo, eu sei, né? Todo mundo aí sedentário. E o que vai acontecer? E mantive lá, fui pedalando, né? Tô ali, né? Normalmente na academia tem uma televisão, você vê que os olhos já estão para cima, tá olhando lá, né? Tá assistindo um clipezinho, tá assistindo um jornal. Tu não tá pedalando. O começo, a frequência, né? Ela começou com 50, já foi para 120, né? Daqui a pouco ela vem estabilizando. Ela vai ficar estabilizada. Por quê? Porque o exercício ele foi o mesmo do começo ao fim. Em 1 minuto, ela começou pedalando lá a 60 km por hora e ela ficou 24 minutos pedalando a 60 km por hora. Pronto. Aí, como eu sou uma pessoa muito boa,
né? Eu gosto quando vocês concordam comigo. Vamos pegar um exemplo de uma outra atividade. É uma aula de HIIT. Eu gosto, eu vou pegar agora, vamos trabalhar o meu inglês. O que é o HIIT? Height, wow, Intensity Interval Training. Uau, que chique. Minha mãe já fez aqui um. Então, é um treino intervalado de alta intensidade. Eu sou aquela pessoa que nem dá resposta, né? Moderado, contínuo, e agora de alta intensidade, porque eu arrebento no inglês, porque eu sou muito chique, eu sou muito boa. E aquele lado que vocês conhecem da tia Lu, né? Muito humilde, né? Fala assim, me amo, né? Eu sou muito maravilhosa. Então, como que seria essa aula? Olha só que a gente está vendo. Para de rir, olha o respeito à tia. Ai, ai, ai. Vocês sabem que eu sou sensível e começo a chorar. Então, o que acontece? Dentro de uma aula de HIIT, como que ela é composta? Ela é composta por uma sequência de exercícios com intervalos pequenos de descanso. Lembra da nossa aula? A nossa aula foi uma aula de HIIT. Faz um exercício, um intervalo pequenininho de descanso, né? O que vai acontecer? Se o intervalo é pequeno, vai trabalhar o fôlego, ou faz um exercício, ou descansou, vamos lá, outro exercício, ou volta aquele exercício. O método utilizado nessa aula é o Tabata, né? Que consiste na execução de exercícios de séries com 20 segundos, de série de 20 segundos, vamos fazer 20 segundos de exercício, normalmente o pessoal pega numa aula de HIIT 20 segundos de exercício, então pega pesado, então as cargas vão ser altas, porque vai ser pouca repetição. E o que vai acontecer? Isso vai ter 10 segundos de intervalo. Já pensou isso com vocês? Acho que vai ser a próxima aula que eu vou ministrar para vocês. Claro que a gente vai ter variações. Poxa, pegou um período mais, um tempo mais curto. Se é uma turma de iniciante, como eu já fazia com uma turma de intermediário, uma turma de avançado. Por isso que acontece, eu sempre tive muito medo de fazer aula de CrossFit, que também é uma aula de HIIT, né? Você pega de um exercício para outro, porque eu vejo que a minha adaptação, no meu condicionamento, né, meu condicionamento não está como sempre foi, né, porque aquelas variações que eu conversei de vocês, da minha pressão, a minha falta de organização da minha gestão de tempo para academia, trabalho, academia, casa, o horário que eu já chegava, eu gosto de academia de manhã, mas de manhã eu não podia fazer todo dia por causa da escola. Então, o que acontece? Eu tinha que pegar um horário mais tarde, que era onde eu já tinha gasto toda a minha energia trabalhando, e ainda tinha que chegar a tempo em casa para preparar, né, a janta. Então, essa correria, eu fui acabando me afastando das atividades. Mas, como tenho diversos, são meus amigos, né, na academia, eu vendo, né, os professores, aí via o pessoal aqui correndo aqui dentro do condomínio, tinha que dar tantas voltas, chegava dentro e entrava dentro da academia, a gente vai pegando a atividade, pega, né, e pega peso, faz aquelas repetições rápidas, daqui a pouco vai lá, vai para outro exercício. E às vezes o quê? Esse intervalo de descanso não é um descanso passivo. Vou ficar passiva, gente. Vou ficar parada. Só, né? Respirando. Às vezes é um descanso ativo. Você fez aquela atividade, agora você só fica lá, fazendo um exercício mais leve nesse intervalo. Por isso que a gente fala assim, são serviços intervalados. Não é uma atividade nova, agora recebeu um nome novo. A gente fazia muito isso em circuito. E vocês já fizeram em aula. Sai do exercício 1, vamos lá, você vai repetir de acordo com o seu condicionamento, vou marcar 1 minuto, vamos lá, a gente trocou de exercício, vai fazer para o próximo, a gente rodava na quadra, tinha que decorar a ordem, olha, trabalhando a parte intelectual, memória, eu dei o tempo de trocar, que eu tenho tempo de intervalo, começou o exercício, opa, acabou o tempo, trocou o exercício. A troca era ativa, porque tinha que fazer caminhada de uma série de um exercício para outro. Então, a gente vai utilizando muito isso. Então, o que acontece? De acordo com o tipo de treinamento, vamos ver como que aquele profissional que está conduzindo esse treinamento, que aí, no caso, é o professor de educação física, ele vai conduzir, ou dentro, né, o treinador, né, se for pensando na parte de profissional de esporte, né, dos esportes de grande repercussão. Então, a gente acaba vendo. Aí, a aula de HIIT, né? Aí vai pegar, exemplo, eu quero 8 repetições em 1 minuto.
mas eu quero 1 minuto de intensidade vigorosa, vou intercalar com 2 minutos de intensidade leve. Posso pegar também assim. Então, a gente vai melhorando esse condicionamento com o tempo. Olha só, a gente fala de adaptação. O começo vai vir, e quando eu já estou me adaptando, já fiz a troca de exercício. Então, o que acontece? Não é o mesmo comportamento observado da atividade anterior, pedalando em velocidade constante. Esse não. Há essas modificações. Então, o que acontece? Em ambos os casos, houve o quê? O aumento da frequência cardíaca. Porém, claro que a segunda vai ser diferente. A gente acaba vendo isso. Então, a gente vai, né? Essas adaptações, gente, né, tem que prestar atenção, elas continuam ocorrendo após o término do exercício. A gente pensa assim, poxa, você está falando muito durante? Não, ela também vai ocorrer durante o exercício, que a gente chama, né, tem um nome bonitinho, que é a parte aguda, que é a adaptação que ocorre durante o exercício. Mas o que acontece? Essas adaptações elas podem durar também alguns minutos depois. Eu estou fazendo exercício, terminei. Mas o que vai acontecer? A gente vai pensar, eu estou fazendo exercício, parei. Epa, acabou. Não. O que acontece? Ela vai durar também, pode o quê? Após esse termo, ela pode durar alguns minutos, como até alguns dias. Aí vamos pegar assim, aquela parte, né, que todo mundo é parte que ama a tia Lu. Eu dei a aula, você, era bom quando a aula era durante a semana, não sexta. Mas o que acontece, a pessoa, ela está fazendo a aula e daqui a pouco ela, assim, ela manda até um recadinho bonito. Lu, ainda estou lembrando de você, porque ainda está com, né, com essa adaptação com a dor no dia seguinte. Ela está o quê? Ela está adaptando. Então, essa adaptação ela vai, né, ocorrer durante o exercício e após ele. Tá? A gente vai pegando isso, né? Então, não esquece. Tira isso e guarda na cabeça de vocês. Professora, depois tem Oi. como você botar esse slide da aula lá na plataforma? Sim, meu amor. A minha previsão é, quando eu terminar aqui, eu estou gravando o nosso Meet, assim que eles for liberado, eu faço, né, a edição dele e coloco lá para vocês. Tá? Porque já estou fazendo todas essas edições. Tá? Já botei, eu sou uma pessoa muito boa, né? Eu falei que eu sou uma pessoa muito boa já para vocês hoje. Eu já falei que eu sou linda. Ah, eu também acho, E se eu ficar falando que sou muito linda, né? Eu queria ouvir as pessoas concordando, né? O sorriso de vocês já está, eu já sei que concorda. Aí, Lu, você vem conversando com a gente. Lucas, me defende, por favor. Então, o que acontece? A gente veio falando, né? A gente está falando muito de adaptação, e a gente assim, poxa, agora eu estou conseguindo me entender um pouco mais. Por isso, sempre quando eu incentivo, eu gosto de incentivar para essa procura da musculação, que é uma atividade individual. Porque quando eu vou pensar naquela série, eu penso aquela série para aquela pessoa. Eu sou apaixonada, Luciana, para o meu pessoal, para o meu trabalho pessoal do meu corpinho, eu prefiro 1000 vezes, eu prefiro a ginástica, porque eu sou aquela pessoa que gosta do contato. Porque quando eu estou ficando cansada, já tem ele, vambora, um animando o outro. E a musculação, ela é muito sozinha. Eu falo que ela é muito participativa no começo, que o profissional de educação física está ali junto contigo, te ensinando, mas depois que ele vê que você está aprendendo exercício, ele começa assim muito próximo, só que depois ele vai afastando e vai te vendo, ele vai só te observando de longe, mas observando você na sala com o outro. Por isso, a grande importância de ter ou mais professores ou estagiários na sala, percorrendo a sala, porque às vezes a gente, né, não está naquele bom dia, né, e a pessoa está fazendo distraída, pode fazer o exercício errado, e aí vir, né, ter, né, algum problema. Então, ele não pode estar ali só no celular, né, para se deixar, e quando alguém precisar chamar por ele, ele tem que estar atento o tempo inteiro. E é aquilo que eu sempre brinco com vocês, eu amo jogar com vocês, amo, né, principalmente quando é handball, que é uma das minhas paixões, eu amo vôlei também, que é minha segunda opção, mas o que acontece? Eu não consigo observar a turma quando a gente está assim. Porque eu já sempre falei, eu não gosto de fazer arbitragem, mas o que acontece? Você tem que, como dizem as crianças, vou ter que apitar o jogo, vou ter que jogar e ainda ficar corrigindo. São 3 funções. Eu falei que esse meu lado,
eu volto naquele, ao lado masculino. O homem não faz só uma coisa de cada vez, a mulher que faz 3. Só que acontece, claro, eu posso fazer 3 coisas, mas a minha atenção não vai ficar centrada, alguma coisa vai falhar. Aí vai falar assim, lá, a professora tá ajudando mais um time do que o outro. Não, porque daquela hora que ele cometeu a falta, eu já estava preocupado com o exercício que o outro estava fazendo errado. Opa, o seu passe está errado, a posição. E a gente já se perde. Então, a importância de a gente estar um pouco mais afastado, quando a gente se afasta mais do problema, a gente pode levar isso para a vida. Se eu ficar dentro do problema, eu não consigo ver o problema direito. O que eu faço? Eu dou um passo atrás, 2, 3, para observar como se eu estivesse observando de fora, para eu ter a dimensão do total. Então, é a mesma coisa quando a pessoa está dentro de uma sala de musculação. Então, eu passo a série individual e fico observando. Eu gosto mais da ginástica pelo incentivo, aquela parte social ela é melhor. Por isso que a gente vai falar, vai dentro do treinamento, vai passar um treinamento, às vezes para todos, mas você vai ver assim, quantas vezes você vê, né, nas reportagens, o goleiro está treinando separado, que o treinamento dele é separado. Claro que depois o outro que cobra mais falta, ele vai ter um treinamento para falta, o outro vai ter um treinamento para o pênalti, o outro vai trabalhar a força explosiva dele. Vai ter o treinamento físico para todo mundo trabalhar, vamos correr, vamos lá para a sala de musculação, mas também tem a parte específica, a parte técnica. Então, a gente acaba vendo isso. E o que eu preciso me preocupar agora, Lu? Você veio falando, né? Fiz essa introdução, a gente vai conversando para eu entender um pouquinho dessa adaptação. Eu já sei que eu sou um indivíduo importante, único, mas o que acontece? Quando vem uma atividade, o meu corpo ele vai receber aquilo, então ele vai ter que se adaptar. Ele estava em repouso, e estava deitado na cama, até que tocou meu celular e estava lá a mensagem da tia Lu. Bem-vindos, vamos para a aula. Meu corpo teve que se adaptar para entrar na aula. Aí, às vezes, o corpo ele tem uma reação mais lenta, porque aí eu vou levando da cama mais devagar. Eu preciso da minha parte metabólica trabalhando aí, por favor. A gente chama, né? Tem um deus, né, que é muito, muito conhecido, que ele é o Morfeu, falo, né? Eu aprendi isso com meu irmão, quando ele era fuzileiro. Sai, Morfeu! Porque é o sono. Tem que despontar o Morfeu e chamar a endorfina para ele. Show, Morfeu, vem endorfina, para eu ter ânimo, né? Vem adrenalina, para melhorar a minha reação. Então, quando eu começo a atividade, estou lá, bonitinho, botei minha malha, já viram que hoje eu estou bonita, né? Hoje vou fazer um puxa-saquismo, hoje eu estou de Evelyn, estou de bailarina. Viu? Fala que eu te amo, é aquela pessoa que ama. O povo que ama a dança, então o que acontece? Vou começar a atividade, como qualquer outra, né? Vou lá alongar. Opa! O meu corpo, ele já vai ter que sofrer já adaptação, porque comecei a atividade. Então, essa reação que a gente chama de reação aguda ao exercício, ou só reação aguda, o que acontece? Ela ocorre durante a execução. Durante toda a execução dos exercícios, daquela aula, o meu corpo vai estar em reação aguda. Durante todo. Então, para eu não esquecer o que é reação aguda, é aquela reação que vai ocorrer durante toda a execução do exercício, toda a execução da atividade que eu estou fazendo. Pronto. Aí vai pensar, então, não pensar na parte assim, só isso. Claro, né? Que ela vai correr essas respostas biológicas. Resposta, adaptação, tá. As cargas do treinamento, aí vai depender, né? Em que nível você está, como que vai vir esse treinamento pesado, mais leve. Né? A gente vai ver isso nas próximas aulas. É a reação aguda. É quando estudamos o modo como o corpo responde a um treinamento individual. Por isso, vamos pegar e vou falar, eu te dou um pezinho, vamos lá, vamos contar quantas repetições você começa a fazer. Aí você vai me avisar quando você começa a ficar cansada. Aí a gente está contando. 9, 10. Professor, começou a vir um cansaço. Vamos lá, tenta ela fazer. Quando não der mais, você me avisa. Opa, não deu. Aí você já sabe, ele começou a sentir o cansaço na repetição 12 e parou na repetição 20. Mas qual foi a carga que eu usei? Foi 20 quilos. Então, olha essa observação do indivíduo e a adaptação dele durante o exercício. Como é importante. Aí a gente vai ver isso, né, tudo, no caminhar, gente, naquele pequeno troço, naquela corridinha leve, no nadar, no correr sobre uma esteira ergométrica, correr na areia da praia,
realizar um exercício de força máxima, como a gente vê no halterofilismo. Então, são exemplos. Depois eu vou ter que colocar isso para vocês, né, falei que já a apostila ficou muito grande para fazer uma redução, que durante o exercício é esperado o aumento do quê? O aumento da frequência cardíaca, um aumento desse débito cardíaco, vai ter alteração na ventilação pulmonar, na temperatura interna. Lembra que eu falei, né, sempre vai aumentar, comparado com como você estava no repouso. Como eu estava, e o que aconteceu depois que eu comecei a fazer? Quais é tipo? Nenhuma adaptação. Meu coração teve que se adaptar, minha respiração teve que se adaptar. Olha só, as coisas que vão ocorrendo. E a gente está ali fazendo exercício, só fez, né? Por isso não tem como a gente fazer uma atividade física sem prestar atenção. Você até brinca, não tem como, não pode conversar. Até porque você vai consumir mais oxigênio. Tá? Aí vai parecer aquele fumante, né? Fazendo exercício, né? Porque eu estou cansado, porque quer falar o tempo inteiro, parece que é Luciana, não dá, né, gente? E todas essas mudanças são exemplos de adaptações. Né, de adaptações agudas, né, independente se vai vir mais leve, mas são adaptações agudas. E o comportamento dessas variáveis vai depender do quê? Do exercício, do tipo de exercício e da dose que a gente vai utilizar. Então, a primeira reação, estou aqui olhando o nosso tempo. Respostas subagudas ou adaptações subagudas. A gente até conversou um pouquinho sobre elas. Por quê? A gente agora só está categorizando. Enquanto a reação aguda acontece, né, durante todo o exercício, a subaguda, ela começa... Qual o período que a gente vai ver, então? Ela começa no término do exercício até o nosso corpo alcançar aquele valor que ele estava no repouso. A gente consegue ver muito isso. Ai, Lu, agora eu entendi, né? Por que você estava lá perturbando a gente? Verifica a frequência. Ai, tem sempre aquele que chora... Eu me perdi. Não vou dizer quem, né? Porque eu não sou essa pessoa que fica entregando, né? Eu estava contando e me perdi. Eu não consegui contar. A pessoa, olha, se ela não consegue contar uma coisa que já é dela, já se perde. Imagine fazendo exercício. Eu passo 12 de um lado e 12 no outro. Aí a pessoa passou uma borboleta, fez 12 do lado e 20 no outro. Aí depois vai culpar a professora ou o profissional que está acompanhando. A culpa é dele, olha lá, passou o exercício errado. Não, você que não estava atento. Então, enquanto a gente vai ver que durante a execução do exercício, a outra começa assim, eu parei, fiz exercício, aqueles 24 minutos daquele exercício, fiz, e depois eu comecei com 50, fiz exercício, foi 120. Esse período subagudo, subagudo, ela vai começar quando eu parei, até o meu corpo chegar como ele estava no começo, antes de eu iniciar o exercício. Então, por isso eu falo assim, vamos fazer exercício, acabou, verifica. Tudo foi então. Vamos lá, 1 minuto depois. Vamos ver como que foi, né, essa recuperação. E sempre lembrando, quanto mais demorado eu demorar para me recuperar, tá ligado, né, o meu condicionamento aeróbico, mas também tá ligado ao tipo de exercício que eu fiz. De repente foi um exercício mais intenso, né, que chegou naquele limiar alto, né, de vocês, que é 220 menos a idade. Poxa, eu cheguei, professora, a 200. Comecei com 50, fiz exercício na parte mais alta do exercício, cheguei a 200. E agora, para recuperar, poxa, foi 1 minuto depois, estou 150. Aí vou relaxando, aí vou verificando. Aí eu vou dizer, poxa, olha só, o tempo que eu demorei a chegar ao valor que eu comecei no repouso. E, claro, eu falei da frequência, mas como está ligado muito a essa parte metabólica também, essa queda da temperatura interna, porque também teve um aumento, eu tenho que esperar essa queda de temperatura interna entre o exercício até alcançar o valor de repouso, também é um exemplo de uma resposta subaguda. Então, dependendo da variável fisiológica que você queira analisar, o tempo da adaptação subaguda pode durar minutos, horas ou dias. Lembra que eu falei que isso pode ser um prolongamento? A gente está falando de adaptação, não é só durante o exercício, é durante o exercício e o após dele. E às vezes eu demoro, né? Que aquele pessoal que sempre fazia excesso de elogios. Ai, minha coxa tá doendo. Ai, Luciana. Ou quando o pessoal fala assim, Lu, lembrei de você quando eu fui subir a escada aqui do colégio. Por quê? A atividade física foi mais intensa. E o que acontece? Esse tempo você está no período ainda subagudo, ainda não conseguiu, né, eliminar aquele ácido lático que precisava. Tá? E a última, que é a adaptação crônica. Se eu falei uma durante,
e uma após. Lu, agora entrei na loucura, não entendi o que é essa crônica, então. Como que a gente vai ver, gente, essa adaptação crônica? Essa adaptação é o que a gente mais quer. Não entendi. O que a gente mais quer? Qual é o pedido, gente, nacional? Ou eu quero ganhar massa muscular, ou eu quero emagrecer. Sempre a grande maioria fala isso. Eu não falo saúde, né? Tem aqueles que falam assim, eu quero saúde, mas também quero ganho de massa e quero emagrecimento. Ok, eu entendi isso. Mas o que vai acontecer? É esse resultado que eu vou obter. Que é uma coisa mais do que a longo prazo. Então, quando se realizam 6 meses ou mais de treinamento de forma individualizada, aquela coisa sistematizada, tudo organizadinho e progressivo, ocorre o quê? Modificação do nosso organismo. Como que ocorrem nos sistemas cardiorrespiratórios, vai melhorar o cardiorrespiratório, vai melhorar o endócrino metabólico, vai melhorar a nossa imunidade, a parte musculoesquelética. A gente olha o quê? São mudanças morfofuncionais, na morfologia e na função. Entendeu? Que ocorrem a longo prazo. Então, a gente pensando que é a longo prazo. A gente está falando de tudo de curto prazo. Durante o exercício, após curto prazo. Só que quando a gente fala da crônica, é aquela adaptação que a gente obtém a longo prazo, sendo dependente da somatória de todas as adaptações agudas e subagudas, de um período de semanas, olha bem o plural, semanas, ou de meses ou de anos. Caramba, Lu, vamos ver assim. Reação aguda é aquela adaptação durante o exercício. A subaguda é aquela adaptação que começa quando eu termino, até meu corpo voltar como ele começou, né? As mudanças internas. Então, a crônica é o quê? É o somatório da reação aguda mais da subaguda. Então, a gente vai conseguir isso? A pergunta, olha só, passei exercício, quanto tempo que eu vou conseguir meu resultado? Se aquela pessoa ela tiver algum poder mediano, né, ela vai responder, olha, para você eu sinto que daqui a 4 meses, para você daqui a 2 meses, daqui para você em 5 semanas. São reações individuais. Então, esse resultado, essa adaptação crônica, ela vai ser individual. E ela falou da individualidade biológica. Elas estão interligadas, a gente não tem como falar a gente está estudando em separado, mas tudo está junto, tá? Não tem como. Então, o que acontece? Tais modificações, o que vai acontecer? Elas vão vir, né? Estão relacionadas aos princípios da individualidade biológica, que é incluindo a herança genética, da especificidade, do treinamento, se a gente vai fazer um treinamento com predomínio aeróbio, anaeróbico, ou vai ser misto, a relação do volume e com a intensidade, a progressão da carga, né? Comecei com tal carga e vou aumentando, porque o corpo já foi adaptando, a manutenção, a gente tem que manter, porque toda perda, né, é reversível, a gente vai ver quando estudar o princípio da reversibilidade, se eu parar um tempo, às vezes ele consegue sustentar, eu posso parar durante uma semana e não ter perda. E, de repente, uma semana que eu paro, eu vou ter perda. Por isso a grande preocupação das grandes equipes de futebol, que pedindo para liberar o treinamento, porque o atleta não pode ficar muito tempo parado. Porque senão eles têm que voltar todo o treinamento de base. Essa é a explicação, né? Então, seria possível a gente ver ter esse avanço significativo da hipertrofia muscular apenas em uma semana? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Seria possível uma pessoa ter ganhos de hipertrofia, ganho de massa muscular, treinando uma vez só por semana? O que vocês acham? Ela treinando uma vez por semana, ela vai ter ganho de hipertrofia? O que vocês acham? Sim ou não? Botei vocês numa sinuca? Vou lá, vocês já vão para a academia ou vai fazer uma aula de educação física uma vez na semana? Isso vai dar resultado? Aí, no caso, ele pediu para hipertrofia, né? Acho que só em muito longo prazo. Muito longo.
Depende da intensidade, né? Do treino. Gente, aí no caso, como eu dei o exemplo da hipertrofia, a hipertrofia, ela precisa de continuidade, ela precisa de ter fase aguda, precisa de fase de repouso e vir. Então, o que acontece? A gente poderia dizer como? Provavelmente não. Pois como a hipertrofia muscular é uma adaptação crônica e estrutural do músculo, a somatória de todas as adaptações agudas e subagudas nesse período seria muito pequena, não desencadeando os mecanismos que a gente precisa, que são os biomoleculares, para resultar numa síntese proteica, porque o que acontece? Para o músculo ele precisa, né, de proteína. Então, uma vez na semana, assim, ser uma coisa muito, muito pequena. Então, para o ganho que a pessoa quer de hipertrofia, treinar uma vez só na semana, para tirar você do sedentarismo, eu até indicaria, pode, tá bom, entre nada, vai, treina uma vez na semana. Então, o que acontece? Se pegar a pessoa para treinar uma vez só na semana, ele pegar, levantar o pezinho uma vez só na semana, toda sexta-feira, né, fazendo, não. Porque ele quer que a hipertrofia, não. Porque a hipertrofia precisa de treinamento, opa, se possível, todos os dias, a gente sempre fala assim, né? Ou tem um mínimo, né? Mas o que acontece? Eu tenho que pensar nesse ponto. Agora, se o treinamento fosse realizado 4 vezes por semana durante 6 meses, seria igual aquele uma vez por semana, o resultado de uma vez na semana em 6 meses e 4 vezes por semana em 6 meses. Seria o mesmo? Não, não seria. Seria melhor, né? Por isso que a sempre diz assim, quantas vezes eu tenho que treinar? A gente fala assim, a gente, se possível, todos os dias. Eu falo, dá o domingo de descanso. Principalmente quem já treinou, quem... se você for bem... Só que o que acontece? A gente fala num grau assim, a gente começa leve, a gente tem um período de pico, às vezes na segunda mais leve, na terça mais intenso, na quarta. Então, o treinamento, ele não é sempre indo para cima. Então, ele tem... começou aqui, terça-feira eu faço aqui, quarta-feira eu mantenho, quinta eu dou uma descidinha. O que acontece? Se eu vou falar para vocês, pensando em esportes de alto nível, eu treino até sábado. Até porque, como aí, 4 vezes na semana, eu posso escolher assim, professor, eu vou treinar segunda, quarta, quinta e sábado. A gente vê as academias, tem a daqui, as que eu conheço, não abre domingo. Mas a academia abre de segunda a sábado, porque a pessoa pode fazer um escalonamento. De repente, eu não posso ir de segunda a sexta, e eu só posso treinar 4 vezes por semana, e ela vai alternando. Tá? Então, até na hora da pessoa for montar a série, ela vai ter que ver isso. Quais são os dias? Quantas vezes por semana você pretende treinar? Eu adoro que eu sempre respondo assim, 5, eu vou 3, né? Só que aí acontece, ele vai montar um treinamento para mim, para como eu estivesse vindo 5. Então, ele vai montar segunda, quarta e sexta, você fazer, são só exercícios, e terça e quinta você vai fazer outro, vai trabalhar outro grupamento muscular. E eu vou ter que manter essa minha frequência certinho. Porque aí eu vou lá, no primeiro dia faço A, depois eu faço B, faço a série A, faço a série B, e vou seguindo aquela ordem, vou alternando. Então, se ele treinasse a somatória dessas adaptações que ele está fazendo aí, das adaptações agudas, seria bem maior. Porque, olha, vamos lembra lá, vem, né, aquela aguda, aí eu vou ter um intervalo, treinei segunda, vou treinar terça, então o meu corpo, de repente, ele já conseguiu aquela subaguda, conseguiu voltar ao repouso. Se não conseguiu, o que acontece? Eu vou vir lá com estresse lá no músculo. Por isso que muitos modificam. Se eu trabalhei bíceps num dia, no dia seguinte eu não vou trabalhar bíceps. Para quê? Para dar o tempo do músculo repousar. Então, eu vou segunda, eu trabalho bíceps, vou na terça, eu trabalho tríceps. Eu vou na quarta, eu trabalho bíceps de novo. Aí na quinta, eu venho e trabalho tríceps. E coloco outros, e vou colocando sempre alternando para dar o tempo de repouso. Para ele ter o tempo do subagudo. Aí o que aconteceu? Quando eu vier fazer o exercício, o meu corpo ele já voltou ao repouso, então eu venho. Só que ele vai guardando essas informações. E aí sim eu vou vendo o resultado tanto para ganho de massa ou para o emagrecimento. Eu venho, treino, aí depois o que acontece? Eu venho, treino na segunda, aí depois eu faço aquelas séries na terça que também vai alternar, para o quê? Para eu ter um resultado o quê? Crônico. Que é o quê? Que é ter o resultado que eu tanto procuro. Então, a gente acaba vendo, né, que
Quanto mais vezes na semana eu puder treinar, melhor. E por isso que aconteceu. Eu vou treinar 4 vezes na semana e vou reduzir meu treino. Eu lembro que quando eu comecei lá a treinar, foi em 89 que eu fiz a disciplina musculação, que na época chamava pesos e halteres, ele falava muito isso. Você vai treinar quais são os dias? São esses. Já escolhi os dias de treinamento, só que lá naquela época era assim, eu treinava todos os dias e tudo que eu fazia na segunda, eu fazia na terça, eu fazia na quarta, na quinta e sexta. Com os estudos da fisiologia, viu que a gente tem que dar um repouso. Então era muito mais fácil eu me machucar, ter uma lesão, do que com esse treinamento intervalado. E algumas séries vão ser assim, vai ser A, B, C. Vai ter o exercício para o primeiro dia, o exercício do segundo dia, do terceiro. Vai ter essas alternâncias para aqueles esportes de alto nível, que de manhã ele vai treinar uma coisa, à tarde, à noite é outra. Não é o mesmo treinamento. Aqui eu vou treinar uma coisa, aqui outra, para ter, né, esse meu ganho. Então a gente acaba vendo bem isso, entendeu? Então agora vocês entenderam? Né? Vamos mudar as cores. Por quê? Por isso que para que você tenha ganhos, né, tanto para hipertrofia ou emagrecimento, que são adaptações crônicas, é necessário treinar vários dias por semana. Eu não vou emagrecer não só mexendo na minha dieta, porque na dieta eu tenho que fazer exercício para enrijecer minha musculatura, senão eu vou ficar toda flácida, que é o grande problema de quem faz redução, né, de estômago, que ela já tem que começar vindo, para eu ter esses ganhos, ok? A nossa conversa sobre essa parte da parte de adaptação. Tem outros pontos, depois eu vou entrar com vocês, mas para a gente já começar a entender. Eu estou em casa, eu preciso adaptar meu corpo, porque fazer exercício aumenta a imunidade. Eu tenho que começar a fazer alguma atividade. Então, eu começo mais leve, e depois eu vou o quê? Eu vou aumentando, eu não vou pensar em ganhar o mundo de uma vez só, tá? Então, eu vou ali adaptando, eu vou treinando para poder melhorar, principalmente essa adaptação de vocês de sono. Eu tenho que regularizar isso. Eu sei que é difícil, até para mim eu estou fazendo treinamento, mas eu preciso também descobrir meus recursos, né? Ninguém melhor do que vocês para saber o que me desmotiva, o que me motiva. Eu tenho que procurar coisas que me motivam. Ai, não, já estou cansado disso, eu não vou fazer mais, não. Peraí. Se isso aí leva a escola como se fosse seu trabalho. Vocês estão treinando para o futuro profissional, que de repente, dentro da profissão de vocês, vão poder trabalhar em home office. Treinar a atenção, treinar a disposição, treinar diversos fatores. E a gente tem uma coisa chamada motivação. A motivação ela tem que ser interna, mas também a gente precisa ser externa. Falar que estou desmotivado, pedir ajuda. Aí a gente fala, tá, meus amores, então aqui nós vamos encerrando a nossa aula de educação física, que foi sobre o tema mais lindo do mundo, chamado adaptação. E sempre lembrando, a nossa adaptação vai ser eterna.